Olá, tudo bem? Vamos para mais um devocional. Hoje nós vamos falar sobre dizer sim para Deus todos os dias. Deus, ele está sempre 100% disposto a nos abençoar. Ele está sempre pronto para nos ouvir, né? A palavra de Deus diz que as mãos dele não tá encolhida para que não possa nos abençoar. Os olhos dele não tá tapado para que ele não possa nos ouvir. Através do sacrifício de Jesus, o véu foi rasgado e nós temos livre acesso a Deus. Mas será que Deus, ele está tendo livre acesso a você? Quando a gente ora, a gente pede algo para Deus, a gente fica na expectativa da resposta. E Deus também. Quando ele fala com a gente, quando ele te pede algo, ele também fica na expectativa da resposta. E na maioria das vezes, a nossa resposta para Deus está sendo não. Né? Nós estamos resistindo a obedecer, nós estamos resistindo a sujeitar a Deus e a sua vontade. Vamos meditar hoje em Salmos 40, do 1 ao 10. Eu vou estar fazendo a leitura para a gente estar meditando. Salmo 40, do 1 ao 10 diz assim: Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de alma. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito não se pode relatar. Os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pedistes, mas abristes os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigistes. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Eu quero ressaltar o versículo 8, que diz: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Será que nós estamos nos alegrando mesmo? Será que o nosso coração, a nossa alma, ela fica realmente feliz? Ela fica realmente satisfeita a fazer a vontade de Deus? Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes nós estamos resistindo. Às vezes Deus fala conosco: abre mão disso, para de fazer isso, pare de ter certos comportamentos, fica calado, né? Fica calado. A virtude, ficar calado é uma virtude e que muitas vezes nós rejeitamos isso. A Bíblia diz assim que até o tolo, quando se cala, ele se torna sábio. E o nosso intuito, nós gastamos muita energia no falar. Nós empenhamos muitas vezes mais energia no falar, né? E não ouvir aquilo que Deus está falando, do que ficar em silêncio e ouvir aquilo que Deus tem falado para nós. Dizer sim a Deus significa estar disposto a obedecer-lhe imediatamente ao ouvir a sua voz e não esperarmos até que todas as outras opções não deem certo ou até que estejamos no limite.
Às vezes nós, numa breve oração, uma breve ali conversa com Deus, Deus já fala conosco, Deus já te dá a direção e você sempre coloca aquilo que Deus falou como a última opção. Você testa todas as opções erradas para depois fazer a vontade de Deus. Aí o que acontece? Como você já gastou energia fazendo aquilo que você queria, quando você chega a fazer a vontade de Deus, você já tá um trapo, você já tá desgastado. E muitas vezes a vitória, devido ao cansaço, ela já não tem mais o sabor do mel da vitória, porque você já tá desgastado, você está cansado, porque você colocou o seu eu em primeiro lugar. Você colocou a sua vontade em primeiro lugar. Você colocou a sua sabedoria em primeiro lugar. Muitas vezes as nossas atitudes são assim. Nós não expressamos com palavras, mas as nossas atitudes falam. E as nossas atitudes dizem assim: Deus, tá bom, o Senhor é a sabedoria, mas eu prefiro ficar com a minha. E a gente faz na nossa vontade, no nosso querer, e aí dá errado, dá ruim, né? Uma fala popular, dá ruim, e aí a hora que tá ruim, aí a gente vai fazer aquilo que Deus falou para nós. É porque nós somos da natureza humana a desobediência. A desobediência é da natureza humana e nós precisamos vencer, né? É uma natureza onde nós herdamos de Adão, da desobediência, mas nós temos que matar em nós, porque somos nova criatura, nós andamos em novidade de vida, e Jesus hoje é o nosso exemplo, não Adão, e Jesus foi a expressão exata da obediência, e nós precisamos manifestar isso, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o sentimento de obedecer, que nós venhamos independente de qualquer coisa, porque muitas vezes para você obedecer, pessoas têm que ser prejudicadas, você às vezes vai ser prejudicado, você não vai ter o benefício que você esperava ter devido à obediência, mas nós temos que abrir mão de tudo e obedecer a Deus em primeiro lugar. Hoje Deus vem falar de obediência, de dizer sim, de dizer sim a cada dia para Deus na sua vida. A cada dia da sua vida você dizer sim, você priorizar a obediência a Deus na sua vida. Para Deus nos transformar em pessoas completas, precisamos estar inteiramente disponível a Ele. E se Ele nos dizer, faça isso, nós respondermos sim, Deus, e os resultados desejados virão mais rápido. Quanto mais rápido você obedecer a Deus, mais rápido virá a resposta, menos você vai sofrer. Menos você vai desgastar, menos energia você vai empenhar para fazer algo que não precisava passar tanto tempo naquele lugar, né? Um exemplo que eu trago agora, que vem na minha memória, é o povo no Egito. Uma viagem, né, que duraria ali 40 dias, né? Durou 40 anos, porque no deserto houve desobediência, no deserto houve insubmissão, no deserto eles teimavam primeiro para depois obedecer, e aí aquele tempo foi prorrogado, e muitas vezes, na maioria das vezes, as nossas atitudes são as mesmas. Nós preferimos fazer errado primeiro, nós preferimos murmurar primeiro, reclamar primeiro, para depois obedecer, né? Então que nós venhamos inverter essa posição da obediência na nossa vida, que ela não esteja em última opção, mas que constantemente ela esteja em primeiro lugar na nossa vida. Aconteça o que acontecer, decida obedecer. Dizer sim diariamente é uma questão pessoal. Deus dá instruções personalizadas e, portanto, pode estar pedindo que você faça algo que não tenha pedido a mais ninguém. Deus, ele é um Deus pessoal.
Ele, apesar dele ser o pai de todos, apesar dele usar a mesma Bíblia, a mesma instrumento para falar conosco, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, ele é um Deus pessoal. Nós podemos estar no meio de 1000 pessoas, a mesma palavra sendo pregada para 1000 pessoas, mas ela vai falar de uma forma pessoal no meu coração. Né? E vai falar na forma do outro, vai falar na sua vida de uma forma pessoal, porque Deus, ele é pessoal. Então, às vezes, Deus vai me pedir para eu fazer certas coisas que vai ser só para mim, né? Vai ser só para mim. E eu preciso ter essa sensibilidade, esse discernimento para obedecer em primeiro lugar. Um coração que diz sim a Deus é o princípio da obediência. Jamais viveremos segundo a vontade de Deus se não aprendemos a dizer sim todas as vezes que Deus nos apontar o caminho em que devemos andar, né? Nós temos que confiar no Senhor. Tem uma máxima que diz, uma história, que um alpinista foi escalar e no meio da escalada ele sofreu um acidente e ele ficou pendurado pela corda. E ele orava e orava ali, clamando a Deus para ser salvo, e Deus falava para ele, corte a corda. E ele não cortava, ele relutou ali, não cortou, não obedeceu, e veio a madrugada, veio o frio e ele morreu de hipotermia pendurado ali naquela corda. Quando a equipe de resgate achou ele ali pendurado, ele estava exatamente a 1 metro do chão. E ele morreu por desobediência. Porque naquele momento, para ele, cortar a corda era loucura. E ele preferiu ouvir a vontade dele, o eu dele, do que ouvir a vontade de Deus. E ele perdeu a vida por desobediência. E muitas vezes nós estamos nesse lugar. Deus está falando assim, corta a corda, corta o vínculo, para de ir em tal lugar, para de ter tal comportamento. Faça assim, proceda assim. E nós estamos dizendo, não, Deus, eu vou ser prejudicado. Como assim, Deus, que eu vou falar isso? Como assim que eu vou me comportar dessa forma? O que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou louca, né? Porque aí você tá colocando a sua reputação adiante da obediência. Mas hoje o Senhor nos convida a reverter esse lugar. A mudar essa posição de Deus, da obediência na nossa vida, que verdadeiramente o sim para Deus venha em primeiro lugar, antes de qualquer pensamento ou questionamento. O versículo 8 diz, né? O versículo 8 diz assim, tenho grande alegria em fazer a vontade do meu Deus. Que nós tenhamos alegria em obedecer. Que nós tenhamos alegria em fazer a vontade de Deus antes de pensar na nossa, antes da gente pensar o que vão pensar de mim, o que vão achar de mim, antes da gente ter esses pensamentos, esses questionamentos, que nós venhamos imediatamente, de uma forma impensável, dizer sim para Deus. Vamos continuar aqui. Um coração que diz sim a Deus é o princípio da obediência. Se você não confiar em Deus o suficiente para dizer tudo o que pedires de mim, eu farei, mude essa atitude. Porque tudo que nós pedimos para Deus, Ele está pronto para o nosso sim. A Bíblia diz que em todas as coisas temos o sim e o amém de Deus. Então nós já temos o sim de Deus. E Deus, ele precisa ter o nosso sim. Ele precisa ter legalidade para agir na sua vida. Ele precisa ter autorização, porque ao contrário do inimigo que entra e faz o pandevu na vida da gente, Deus não faz assim. Jesus não age assim, o Espírito Santo não age assim, ele trabalha com setas, ele trabalha com direções, ele tá sempre te apontando a seta, ele tá sempre te apontando o caminho, ele tá sempre te falando o que há de ser feito. Cabe a nós obedecer. Cabe a nós sermos obedientes e ter discernimento daquilo que Deus está nos falando.
Se você não confia em Deus o suficiente para dizer sim, tudo o que pedires de mim, eu farei. Mude essa atitude. Se nós quisermos que Deus ouça as nossas orações, precisamos responder a sua voz com um sim. Nós precisamos começar a responder a Deus com sim. Nós temos que deixarmos de ser mimados, né? Muitas vezes somos cristãos mimados, filhos amados de Deus. Deus nos ama incondicionalmente, provou esse amor por nós na cruz do Calvário, mas nós somos mimados. Nós só queremos falar. Nós só queremos de Deus o sim, mas nós não queremos dizer o sim para Deus. Nós não queremos renunciar nada, nós não queremos mudar nada, nós não queremos abrir mão de nada, nós não mudamos os nossos comportamentos, nós não renovamos as nossas mentes, porque nós achamos que o relacionamento com Deus é um relacionamento de via única, é dele para nós, mas não é. Assim como o que vem de Deus nos alcança, a nossa obediência, a nossa transformação, nossas mudanças de caráter, muda o céu também. Muda o céu, né? Quando a gente lê a história de Jacó, que ele dorme, no sonho ele vê anjos subindo e descendo, uma escada ligando céu e terra. Há uma ligação entre céu e terra. Então, ou seja, o que vem do céu nos alcança, mas o que sai de nós, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos atos também influenciam o mundo espiritual. E a desobediência também influencia o mundo espiritual. A desobediência é legalidade para o inimigo. Quando Deus te dá uma direção e você diz não para Deus, você está dizendo sim para o inimigo. Através da desobediência. Quando nós nos dispomos a dizer sim para Deus, tudo se torna mais fácil. As portas, a cura, o acesso à cura, o acesso à bênção, o acesso à liberdade, o acesso ao crescimento se torna mais acessíveis a nós, se torna mais fáceis para nós. Obviamente, nem sempre nós ouvimos a voz de Deus toda hora, né? Toda hora, assim, é como se você pegasse o celular e falasse diretamente com uma pessoa, mas quando você está conectado com ele, ele vai trabalhar para que os seus ouvidos se tornem mais sensíveis, mais refinados à voz dele. E aí, quando nós passamos a ouvir a voz dele com mais clareza, nós também temos que responder o sim com mais rapidez. Que nós venhamos hoje dizer sim para Deus. O que Deus tem te falado? Quais são as direções que Ele tem te dado e você não tem cumprido? Quais são os caminhos que Ele tem te apontado e você não tem pego? Porque Deus tem falado com a gente. Então, hoje essa é a nossa reflexão, esse é o nosso devocional. Diga sim para Deus todos os dias da sua vida. Que a obediência esteja em primeiro lugar, antes do seu eu. A Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer, porque há sacrifício, a desobediência traz sacrifícios. Ela traz o fruto da desobediência é a separação, o fruto da desobediência são as dificuldades que nós enfrentamos, os caminhos mais longos que nós pegamos devido à desobediência. E essa será a nossa oração. Nós dizemos sim para o Senhor no dia de hoje. Feche seus olhos, vamos orar e vamos declarar isso ao Senhor, que verdadeiramente nós venhamos ter alegria, que o nosso coração venha se alegrar em obedecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, ó Deus, por essa palavra, Senhor, por essa direção. Senhor, que hoje nós venhamos renovar nossa mente, que nós venhamos mudar a nossa mentalidade, Pai. Que o nosso sim,
Que o nosso sim sincero, Senhor, e verdadeiro esteja em primeiro lugar em nós, diante de todas as direções e caminhos que o Senhor nos der, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro agora e te peço perdão, perdão pela desobediência, perdão, Senhor, por nós resistirmos a obedecer ao Senhor. E eu oro em nome de Jesus, crendo, Pai, que essas palavras não voltarão vazias, mas produzirão frutos a 100 por 1, segundo a terra onde ela foi lançada, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Muito obrigado. Não esqueça de dar o like, não esqueça de comentar, e se essa palavra fez sentido para você, se essa palavra tocou você de alguma forma, compartilhe, trabalhe em favor do reino, levando a palavra de Deus mais longe, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.